Olá, meu amigo, minha amiga. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui mais um assunto polêmico. E esse é meio pesado. Esse dá mais. É um pouquinho mais pesado. Eu quero que você ouve com os seus ouvidos. Veja bem. Peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela distraiu, só deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. É. Peguei minha filha. Prestou atenção? Peguei minha filha passando, olhei para ela e disse: que mulherão, se eu pudesse pegar. Sabe onde isso foi falado, gente? Em um altar de uma igreja. Sabe qual é o maior problema dos cristãos hoje? Eles não querem que Deus dê a eles o caminho dele, do Senhor. Eles querem o caminho dos homens. Porque os homens dizem assim, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo. Então é mais fácil seguir o homem que abre mão de muitas coisas. É muito mais fácil seguir este homem do que seguir aquele que diz assim, não faça isso. Você vai afastar Deus da sua vida. Eu fui ministro de igreja e eu sei o que é você falar a verdade para o bem e entrar em competição com o mentiroso, o enganador, que diz não ter problema, mas quer o mal das pessoas. Porque quando você fala o bem, você quer o bem, você está querendo o bem das pessoas. Mas quando você fala não tem problema, presta bem atenção, gente. Existe no crime uma palavra assim para os de menores. Não tem problema nenhum você matar. Não vai dar nada para você. Você sabia disso? Que na criminalidade para os de menor é isso que é pregado? No Evangelho é a mesma coisa. Quando você é um aprendiz, você é uma criança. Na fé. E o seu líder diz, não tem problema nenhum você fazer tais coisas. Isso não vai te dar problema nenhum. E lá na frente, a mesma criança que aprendeu a matar de pequeno porque ele foi ensinado que não tem nada a ver matar, ele envelhece e agora é assassino e de maior. O que ele aprendeu? A vida assassina. Ele acostumou, ele adaptou. Então matar mais um para ele não faz diferença nenhuma. Assim também são aqueles que ouvem de seus líderes que não tem problema nenhum pecar. Aí passam a pecar. Então quando ele cresce no evangelho, ele cresce pecando. E lá na frente o resultado é drástico. Olha bem a fala deste homem, que se diz pastor, ou eu não sei se ele é pastor, mas ele está em cima de um púlpito aonde é um lugar somente para pessoas que são aptas a ensinar. Jesus ele fala em Mateus capítulo 24, acautelai-vos dos falsos profetas, dos enganadores, dos lobos.
daquelas pessoas, eles vêm até a nós vestido de ovelha, mas o seu interior é lobo devorador, é um lobo que está ali. Mas as pessoas não querem seguir de fato o caminho de Deus, eles querem um caminho já construído, uma tese do não tem nada a ver, não tem problema. Pode isso, pode tudo, e Deus te recebe assim. Não é assim não, meu irmão. Olha o que esse cara está ensinando aí. Eu não posso passar a imagem por causa eu tenho, né, o YouTube pode bloquear meu canal. Mas o canal tá escrito assim, Acauã Martins, no Kawaii, tá? Bizarro hashtag loucura gospel, hashtag heresias, hashtag Kawaii. Talvez esse é um endereço para você encontrar essa matéria aqui que eu estou expondo aqui. Porque dá indignação. A gente fica indignado quando você vê um tipo de ensinamento desse. Gente, naquela plateia tem pai de família. Tem pai de família cristão? Tem. Mas tem pai de família ali que não é cristão. Aí você ensina em cima de um púlpito com mais de 50 pessoas, olhar para sua filha e falar uma coisa dessa? Um absurdo desse? Que mulherão, se eu pudesse te pegar. Que é isso? Aí depois fala que dá um beijo na boca da menina. Ele fala aí, tá aí o áudio aí para você ouvir aí. Não tem questionamento não, é ele falando aí, já te deu o endereço, vai lá no Kawaii que você vai ver ele falando na íntegra. Eu não sei se esse Acauã Martins é o dono do canal ou se ele é o pregador. Eu sei que o endereço está aqui, Acauã Martins. Bizarro, hashtag loucura gospel, hashtag heresias, hashtag Kawaii. Então não tem o que falar. Tá aqui o cara aqui em cima do púlpito, tem lá o vídeo, ele mostrando o vídeo. O cara em cima de um púlpito falando. Por isso que o povo está assim com as igrejas. Mas o povo é culpado. Eles criticam a igreja, mas eles mesmos são culpados, porque eles vão alimentando os lobos do dia de hoje. Eles querem alimentar os lobos. O irmãozinho simples da igreja não é visto como nada. E muitas das vezes é ele que é o filho de Deus. Nossos olhos querem olhar para vaidade. O pastor tem um belo terno, uma bela gravata, ele fala bem, ele tem uma teologia. Mas de santidade ele não tem nada, gente. Como eu disse, se fosse o Bolsonaro falando isso, hein? Fala para mim. Se fosse o Bolsonaro falando isso, hein? Olhei para minha filhinha, por mais que o coração dele estava limpo, sincero e puro, estava preso. E eu não tiraria a razão, porque as palavras dirigiu para o ato de pedofilia. Porque quando um cara fala entre a minha filha, eu com 49 anos, se eu falar, a minha filha, eu olhei para ela, eita mulherão, se eu pudesse te pegar, a primeira coisa que eu estou pondo na sua mente é uma criança. Ela tem 17 anos para baixo. Ela é uma criança. O impacto que vem é esse. Então eu gerei na mente das pessoas um ato de pedofilia. Mas quando se trata de igreja, olha como é que o povo é tão cego. Eles batem palma. Mas se fosse um homem que é tão odiado como o Bolsonaro, eu estou falando Bolsonaro só para vocês terem ideia, o cara que é tão odiado, gente, ele estava preso, ele estava na cadeia. A mídia caía em cima, polícia federal, ministros, caía matando. Esse sujeito não deveria estar no altar de igreja pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, o altar de Deus é para quem é apto a ensinar. Deus nunca chamou leigos. Deus nunca chamou pessoas que se confundem. Tá?
E se houve alguém que se confundiu no caminho como Salomão, a falha não foi de Deus. A falha foi dele mesmo. Porque Salomão recebeu de Deus algo que eu e você, para obter, requer. Esse homem chamado Deus, ele tem que olhar para você e ver em você alguma coisa. Como ele viu em Salomão. Sabedoria. O cara era tão sábio que tropeçou na própria sabedoria. Mas Deus não chama ninguém para tropeçar. E agora aparecem uns caras que não têm nada de Deus. São vazios. Inventam coisas para poder... Um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, Inventam coisas para chamar uma reação do público. E as pessoas vão atrás. Elas seguem. Quando é um santo homem de Deus que diz assim, não pode, não faça isso, não vá por esse caminho, ele é chamado de salgado, santão, como foi o caso do Davi Miranda. Hoje, o David Martins de Miranda, hoje falecido, mas todo mundo tinha o cara como santão. Tinha o sujeito como o salgado, a doutrina pesada, mas ninguém valoriza o trabalho. A maioria das pessoas hoje não valorizam o trabalho que esse homem fez na presença de Deus em prol de muitos. Mas vem um cara como esse aqui a falar besteira em um altar de igreja, todo mundo bate palma, todo mundo gosta. Eita maravilha! Existe pais com mente fraca ouvindo esse cara lá dentro da igreja. Pais que estão ali à procura de um reforço espiritual para poder se alinhar na vida. Ele ouve um trem desse. O cara às vezes está cheio de demônio dentro dele, o atormentando. Tem uma filha dentro de sua casa. Ele ouve um cara que diz ser apto para ensinar na igreja, falar uma besteira dessa. Que eu olhei para minha filha, eu disse para minha filha que mulherão, se eu pudesse pegar. Que é isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um homem que diz ser homem de Deus, um homem que sobe no altar, um homem que se diz pregar a palavra de Deus, falar uma asneira dessa. Eu não sei há quanto tempo que esse cara falou, mas não me interessa, pode ser até 10.000 anos atrás. Não existe falar uma coisa dessa em cima de um altar, porque são pessoas que são doentes espiritualmente, estão enfermas na alma, estão à procura de uma cura. E aí encontra alguém que vai envenená-lo com suas palavras, seus ensinamentos. E o absurdo, o pior de tudo é que o povo acompanha, o povo gosta. Quando é para santidade, ninguém gosta. Quando é para desgraçar o evangelho, aí todo mundo bate palma, porque a reação do público foi essa. É gente rindo, é gente batendo palma, é pessoas gostando, mas as palavras foram dirigidas para o ato de pedofilia. Porque se eu falo isso com a minha filha na minha casa, quem me ouve falar isso sabe que as minhas intenções não são boas com a minha filha. Aonde que eu vou olhar para minha filha, para o corpo da minha filha?
Para onde que eu vou? Onde é que eu vou falar isso para minha filha? E pior de tudo, em cima de um altar, com mais de 50, 80 pessoas ouvindo. Então, eu acho que o erro não é das igrejas, é de nós mesmos que vamos alimentando lobos devoradores. É nós que vamos sustentando falsos profetas, mentirosos, enganadores e distorcedores da palavra de Deus. É nós que somos errados. O nosso problema é ficar apontando igreja. A igreja assim, a igreja assim. Não, é nós que somos assim. É nós que queremos assim. Assim como você tem poder de mudar um presidente, mudar um ministro, mudar um governador, mudar a situação do país, nós também temos poder de mudar a nossa igreja. Mas mudar a igreja ninguém quer. Reagir pelas igrejas ninguém quer. E me chama a atenção quando um presidente, o Bolsonaro, ele falava muito de igreja. Religioso, ia nas igrejas, a esposa dele. Mas a igreja, os cristãos não querem mudar. Eles querem continuar na mesmice, nas ladainhas. Os caras vão enriquecendo com mentiras, com falsos ensinamentos. Vamos ouvir de novo. Presta bem atenção no que ele vai falar. Olha o que ele vai falar. Isso é pesado, hein? Dentro de uma igreja. Peguei minha filha um dia. Peguei minha filha um dia. Dei beijo nela. Dei beijo nela. Falei que amava ela. Falei que amava ela. Ela passava e eu falava assim. Ela passava e eu falava assim. Nossa, que mulherão. Nossa, que mulherão. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Que é isso? Que é isso? Aí ela ficava assim, credo, pai. No falar dele, a menina espantou. Que isso, pai? Credo, pai. O senhor é da mamãe. Quer dizer, é o absurdo. E o cara não teve nem uma balança para pesar as palavras. Isso em cima de um altar, gente. Está aqui o endereço aqui, ó, no Kawaii. Eu não sei se o dono do Kawaii é Cauã. Tem um tio no A, no último A, Cauã Martins. Aí tem embaixo, bizarro, hashtag loucura gospel, hashtag heresias, hashtag Kawaii. Você pode consultar lá no Kawaii, você que tem canal no Kawaii. Se você não tem, vai lá, né? Abre assim para você achar lá. Não sei se acha sem ter canal, sem ter uma conta lá, mas é um absurdo. Vamos continuar aqui o que ele está falando? Vamos continuar ouvindo. Você já é da mamãe. Você já é da mamãe. Aí dava beijo nela. Um dia ela. Dava beijo nela. Um dia. O senhor deu um beijo na boca dela. Eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim: que isso, pai? Mais uma vez a menina se espanta. Isso em um outro dia. Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Tá vendo o povo rindo? O povo gostando? É isso que o povo quer. É por isso que o mundo está virando o que está virando. Por isso que Deus está afastando da terra. Por isso que a palavra ela vem se cumprindo muito rápido. O próprio Jesus ele disse: se o Filho do Homem não abreviasse aqueles dias que são hoje, nenhuma carne se salvaria. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não encontramos mais a verdade. Nós amamos o engano. Nós amamos o engano. E eu queria que você tivesse a paciência
de ouvir algo aqui. Que fala da ira de Deus sobre nós, devido à nossa rejeição com a verdade. Porque nós procuramos o nosso destino com Deus, é nós que fazemos. No capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, o Senhor Deus, o discípulo, o apóstolo vai falar assim, que nós não podemos mover facilmente do nosso modo de pensar, e nem devemos perturbar, que é por espírito, por palavra, por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não se dá até que venha, né, a apostasia e o anticristo. Aí, no versículo 11, tem uma coisa que me chama a atenção. Eu quero começar a ler do 8 aqui. Fala assim, ó. E então será revelado o anticristo, que é o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. É o que está acontecendo hoje. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Para os que perecem, para os que se perdem, para os que vão ser condenados para o fogo do inferno, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. O próprio Deus permite eu e você, todo aquele que não recebe a verdade no coração, o próprio Deus nos envia a operação do erro para nós crermos e sermos condenados juntamente com o mundo, porque não amamos a verdade, mas recebemos a mentira. É algo para refletirmos, meu irmão. Porque o trono de Deus está bem logo ali para nos julgar. E está rápido. Não está tão longe de ver, não. Está bem ali. Então, se você é uma pessoa que se sente escolhida de Deus, você deve dar graças a Deus e sair logo dessa mentira, desse engano, desses ensinadores e falso profeta, para que você não seja condenado juntamente com o mundo. Porque a operação do erro Deus já enviou. Está aí. Todo mundo abraça, todo mundo gosta, todo mundo quer. Ninguém debate, ninguém discute, ninguém para estudar a Bíblia. Não, nós queremos as igrejas mais luxuosas. Quanto mais conforto, mais gostoso. Eles nos apresentam um templo lindo, mas quem está no altar está cheio de demônios. E os simples de coração, nós não queremos recebê-los. Nós queremos rejeitá-los, nós queremos colocar de lado. É por isso que está acontecendo essas coisas no mundo. E Deus vai dar um fim nisso. Escapa-te pela tua alma. Desperta você que dorme. Acenda a tua lamparina, porque o noivo vem aí.
Eu e você precisamos ter um conserto rápido, imediato e urgente com Deus. Tem pastores que não fazem, nem prega a palavra de Deus no altar, não. Ele vai lá, fala umas... dá ali aquela mexidinha ali, já com cheirinho de azedo, e nós, hoje foi uma bênção, hoje foi uma bênção. Saiu, entrou com alguma coisa e saiu com nada. Mais vazio do que entrou. Saiu mais vazio do que entrou. E acha que está enganando a Deus. A minha presença na igreja me faz salvo. Quem disse que presença sua na igreja faz salvo? O que te faz salvo é deixar o pecado. O que te faz uma pessoa, o que me faz uma pessoa entrar no reino do céu de Deus é a minha conduta com Deus, com os homens. Com Deus é a minha forma de viver, de vestir, de pensar, de falar, de olhar, de ouvir, tudo isso. E com os homens é amando os meus perseguidores, fazendo o bem. É impressionante quando a gente... Vamos ouvir de novo aqui o que esse sujeito fala. Vamos ouvir de novo. E eu finalizo o vídeo com essa fala desse sujeito. E que nós tomamos vergonha na cara e procuremos de verdade a palavra refinada, vinda de Deus, de homens de Deus e não de enganadores. Ouça e tire as suas conclusões e que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. É duro ouvir, mas se inscreva. Você vai ver mais conteúdos edificantes para a sua vida, alertas, despertamento. Se inscreva aí, dê seu like de gostei ou não gostei, deixa seus comentários, tire suas dúvidas. Amém? Que Deus te abençoe. Ouça. E até a próxima, se Deus quiser. Peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela pastava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Decepcionante. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela, um dia ela extraiu, só deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo. Eu já Olha o povo batendo palma. Ó. É.